Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou Dan Torres. Tema de hoje, polêmico. Polêmico, porém necessário. Rincha entre musculação e crossfit. Ou melhor dizendo, rincha entre bodybuilder e crossfiteiro. É isso mesmo. Vocês vão descobrir nesse vídeo, né, o porquê dessa rincha e as diferenças entre os esportes e os benefícios de cada um. Porque não existe melhor. Existe vantagens em um e vantagem no outro. Depende, né, do que você quer. Bom, para começo de história, pessoal, segundo a minha opinião, é uma grande tolice essa rixa entre bodybuilder e crossfiteiro. Pessoal, são esportes, primeiramente eu começo por aí, os dois são esportes, são da mesma área, são esportes parecidos, todos eles trabalham a questão da resistência, força, potência, hipertrofia, todos eles trabalham a questão da melhora da saúde, qualidade de vida, longevidade, entre outras coisas. Então só por aí já não teria lógica, não haveria necessidade dessa rincha. Antes de mais nada, vamos supor, se fosse, vamos comparar musculação com golfe e vamos usar os caras do golfe, porque os caras ficam lá parados, estáticos, só mexendo o bastãozinho, jogando a bolinha num buraco que tá lá longe pra caramba. Então. Também não seria legal criticar, porque cada esporte tem as suas vantagens e benefícios, né? No caso do golfe, promove a concentração, foco, enfim, não vou nem entrar em detalhes. Tem várias vantagens do golfe, tá? Eu já joguei um pouco, então eu sei como é que é. Mas ainda teria uma lógica, uma pequena lógica, uma zoeira, né? Você ficar aí parado, né? Não treino no seu corpo, só movendo bastante. Teria aí uma lógica, né? Mas nesse caso não, são esportes muito parecidos. E aí, agora eu vou falar dos lutadores, né? Então, quando a gente fala em esporte, tem as lutas, que são várias. Então, Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, Krav Maga, Karatê, Kung Fu, Sumo, entre outras, tá? Então você vê que os lutadores, eles não ficam geralmente com essa rincha entre eles. Todos eles sabem que cada luta promove uma capacidade melhor, outras promove outras, aqui tem estratégia X, aqui tem Z. E aí eu vou dar um exemplo agora com relação ao MMA. Isso é tão evidente que os próprios lutadores, de vários anos para cá, eles procuram cada vez mais aprimorar diversas lutas. Então, um lutador de MMA não ganha a luta só porque ele é bom em jiu-jitsu ou porque só ele é bom em Muay Thai. O lutador, ele tem que ter pelo menos 2, 3 lutas como prioridade com relação ao aprimoramento da técnica. Então, ele tem que, por exemplo, lutar bem jiu-jitsu, Muay Thai e boxe. Esse daí são os básicos, para poder vencer uma luta. O outro, porém, vai se especializar um pouco mais, vamos supor, em luta greco-romana, capoeira e Muay Thai, por exemplo. Então você vê que é importante você saber um pouquinho de cada para você ficar cada vez melhor. E você não vê essas rixas entre os lutadores de MMA com relação a isso. As rixas deles são outras coisas, né? Enfim, geralmente não é essa coisa, você luta isso, você é um bunda mole, não serve para nada isso. Não, geralmente você não vê isso. Então, isso é um bom exemplo de a gente ter a consciência de que é uma tolice essa rivalidade. Bom, agora eu vou falar para vocês as vantagens do CrossFit sobre a musculação e depois eu vou falar as vantagens da musculação sobre o CrossFit. Então, pessoal, eu vou comparar o treino tradicional de musculação em que seu objetivo é mais hipertrofia. Por quê? Assim, eu vou falar agora das capacidades físicas do CrossFit. Na musculação também trabalha essas mesmas capacidades, só que com quantidade e intensidade diferentes ao longo de um ano. Porque na musculação,
se objetiva mais hipertrofia. No CrossFit, se objetiva mais, por exemplo, resistência, entre outros, que eu vou estar explicando aqui. Então, quando eu falar, isso aqui no CrossFit é melhor com relação a essa capacidade física, essa, é pensando num contexto geral, pensando num macro ciclo de um ano. Porque o CrossFit, ele trabalha as capacidades físicas durante o ano inteiro. Todas elas, ou pelo menos a maioria delas. A musculação vamos botar aí 80% hipertrofia, 10% resistência e 10% treino de força máxima. Então, o contexto que eu quero colocar é em macro ciclo, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou começar agora falando da melhora maior ou mais rápida das capacidades físicas, entre outras coisas, do CrossFit com relação à musculação. Então, a primeira coisa CrossFit é um treino funcional, ele é mais um treino funcional. Então, geralmente, não se treina na musculação, treino funcional, né? Então, assim, o que é um treino funcional? É um treino que promove funções. Pular, empurrar, agachar, puxar, saltar, são funções. Funções que a gente usa no dia a dia em diversas tarefas, não apenas em esportes, né? Na musculação, geralmente não se treina funcional, né? Lógico, tem alguns praticantes que treinam funcional, geralmente por conta dos esportes que eles praticam, que é para melhorar as capacidades físicas dentro da musculação, para eles poderem ter uma performance maior nos esportes que eles praticam, seja futebol, vôlei, basquete, handebol, entre outros. Então, geralmente, nesse caso, sim, se treina bastante funcional. Mas pensando em 95% da academia, para não dizer 99%, não se pensa em treino funcional, se pensa em melhorar a hipertrofia, a força, etc. Já o CrossFit tem essa questão funcional, né? Então, pensando em treino funcional, o CrossFit é melhor que a musculação. Uma outra vantagem é a resistência aeróbia. E aí entra também a questão da melhora da resistência cardiorrespiratória. Então, como no CrossFit são movimentos mais dinâmicos, pulando, saltando, erguendo, empurrando, correndo. Então, além de ser mais dinâmico, o treino de CrossFit, uma boa parte dele é voltada para a questão aeróbia, né? A outra parte, questão de força, agilidade, velocidade, que eu vou estar explicando aqui também durante o vídeo. Então, com isso, acaba melhorando a questão cardíaca, que aí os batimentos em repouso eles ficam cada vez menores, e isso é melhor com relação à saúde cardíaca, né? Comparado com a musculação, já que na musculação, só quando a pessoa vai fazer esteira, ou sei lá, algum exercício aeróbico, ela acaba trabalhando mais essa capacidade, mas geralmente ela faz 1 hora de musculação e 20 de treino aeróbio. Já no CrossFit, o treino inteiro se trabalha aeróbio, então nessa questão é diferente. Com relação à questão respiratória, no CrossFit ocorre uma melhora no VO2, que é o volume de oxigênio, né? Então, o pulmão ele consegue armazenar, captar mais pulmão, né? Com relação às pessoas que praticam CrossFit, comparado com as pessoas que praticam musculação. Outra vantagem é a resistência muscular localizada. Então, mais uma vez, pensando em um macrociclo, o CrossFit trabalha o ano inteiro resistência muscular localizada. Aliás, se for para falar qual a maior diferença entre o CrossFit e a musculação, eu diria que é essa. Resistência muscular localizada. É a principal diferença, né? Na musculação também trabalha resistência muscular localizada, mas geralmente é o quê? Trabalha-se durante 2, no máximo 3 meses no ano, né? Então, assim, é muito menor, né? Lógico, tem alguns alunos que trabalham muito mais resistência do que isso, mas pensando em 99% da academia, a resistência é trabalhada geralmente 1 a 2 vezes no ano. Outra vantagem, propriocepção corporal. Então, no CrossFit, bom, vamos traduzir que é a palavra propriocepção corporal. Propriocepção corporal, a própria percepção que você tem do corpo. Ou seja, você consegue ter uma percepção exata do seu corpo no local onde você está inserido e no que você está fazendo de acordo com o seu corpo. Como no CrossFit
são geralmente, os exercícios são em movimento, são pulando, correndo, então você acaba tendo uma melhora da propriocepção corporal, né? Na musculação também tem uma ótima melhora da propriocepção corporal, mas como os movimentos são geralmente mais estáticos, não há movimento lateralizados ou frontal e posterior, né, para trás, então nesse caso, você tem propriocepção corporal, mas de uma forma reduzida, demora um pouquinho mais. No CrossFit tem uma maior propriocepção corporal e mais rápida. Coordenação motora global. Por que global? É pensando no todo, no corpo inteiro. E na musculação, que eu já vou explicar depois, a coordenação motora, no caso, específica, né, localizada. Mas antes vou falar aqui do CrossFit. Então, coordenação motora global. Ou seja, você tem uma coordenação motora do corpo inteiro de uma forma mais efetiva, porque os movimentos, além de eles serem multiarticulares, tanto membros superiores como inferiores simultaneamente. Quando você salta, agacha, pula, corre, enfim. Então, com relação a essa questão, né, da coordenação motora global como um todo, ela acaba sendo melhor que a musculação. Equilíbrio. Como no CrossFit tem muitos saltos, né? Por exemplo, quando a pessoa salta em caixote, que ela tem que pular, saltar e não pode, ou pelo menos evitar, né, com que caia para frente, para trás ou para os lados. Então, quanto mais ela treina esse tipo de movimento, por exemplo, mais ela adquire equilíbrio, entre vários outros movimentos que ela faz com os dois pés, com o pé só. Então, ela trabalha mais equilíbrio do que na musculação. Força global. Também tem essa questão. Tem a força localizada, que aí tem mais como vantagem a musculação, que eu já vou falar para vocês. E tem a força global. Força global é o todo, é o corpo inteiro. Então, no CrossFit tem movimentos que você usa de forma simultânea membros inferiores e membros superiores. Usa simultâneo o antebraço, braço, ombro, peitoral, dorsal, coxa, perna, glúteo, né? Enfim. Então, esses movimentos que você faz com o corpo todo de forma simultânea acaba gerando maior força global comparada com a musculação. Vou dar o exemplo dos pneus, né? Então, para você virar um pneu, você tem que agachar, simultaneamente empurrar com as pernas e empurrar com as mãos, que aí trabalha o bíceps, trabalha principalmente o ombro anterior, trabalha o peitoral pra caramba, trabalha o trapézio e trabalha todos os músculos ali de membros inferiores, né? Ou pelo menos de um modo geral, né? A maioria dos músculos. Então, e emprega-se muita força para fazer esse movimento. Então, aí no caso, é um trabalho muito bom e bem efetivo de força global. Velocidade. Muitos exercícios do CrossFit trabalham velocidade. E eu vou dar um exemplo aqui de quando os alunos eles correm, eles saem da academia de CrossFit e correm em volta do quarteirão, quando é possível, claro, com um colete que é bem pesado. E com isso, lógico, eles acabam criando bastante resistência. Só que por que eles acabam trabalhando bastante velocidade? Quando você se acostuma a correr bastante com o colete pesado, quando você tira o colete e vai correr sem ele, você consegue uma velocidade incrível, né? Porque aí você já não está mais com aquela resistência. Então, essa questão da velocidade, ela é muito mais trabalhada no CrossFit. E na musculação só é trabalhada quando o aluno vai fazer um treino funcional, objetivando ganhar velocidade, seja no vôlei, basquete, futebol, handebol, entre outros. Potência. Na musculação, geralmente não se treina potência. Igual eu falei anteriormente, a não ser quando é aluno que tem um esporte que ele pratica, e aí ele treina a potência na musculação para melhorar essa capacidade e exercer lá no esporte que ele pratica diariamente ou com bastante com uma boa frequência na semana, né? Então, na musculação geralmente não se trabalha potência. Já no CrossFit, trabalha-se potência o ano inteiro, né? Então, o que é potência? É o conjunto de força mais velocidade. Então, é muito comum em diversos exercícios do CrossFit eles trabalharem bastante potência. Agilidade. Como no CrossFit ocorre
movimentos frontais, lateralizados, saltos, pulos com agachamento, movimentos com os braços também, de forma ágil e tal. Então você acaba ganhando bastante agilidade, mais do que se comparado à musculação. E para finalizar, as vantagens do CrossFit é um exercício mais dinâmico, porque na musculação, a grande maioria dos exercícios, quase todos, você fica estático, você fica parado com relação às pernas, você não faz o exercício em movimento. A não ser quando é o exercício passada ou avanço, né, alguma coisa assim, entre outros, né? Mas é realmente a minoria. Já no CrossFit, a grande maioria dos exercícios são dinâmicos, né? São frontais, são lateralizados ou para cima, né? Que você salta e depois agacha, joga a barra para cima. Então, essa parte de dinamismo é mais trabalhada também no CrossFit. Agora chegou o momento que todos vocês esperavam, ou pelo menos a maioria de vocês, porque acredito que talvez tenha alguns crossfiteiros vendo esse vídeo, o que é muito, muito legal, muito maravilhoso. Bom, vamos lá. Agora chegamos às vantagens da musculação sobre o CrossFit. Chegou o momento que vocês tanto esperavam. Bom, vamos começar falando de uma coisa que difere muito da musculação para o CrossFit. Então, qual que é essa coisa? Muito maior diversidade de locais para treinar. Muito maior. Pessoal, eu não fiz estimativas, né? Exatas, mas eu acredito que para cada academia de CrossFit tem por volta de 50 a 100 academias de musculação. 100 talvez não, porque cresceu muito o número de academias de CrossFit, mas eu acho que na relação de 1 para 50 rola, viu? Então imagina só, tem 50 vezes mais academias de musculação que CrossFit. Então é muito mais fácil a pessoa achar opções variadas, preços, locais, vantagens entre uma e outra. É muito mais fácil achar em academia de musculação do que CrossFit. E imagina também a pessoa, dependendo do local que ela mora, ela vai achar academia de CrossFit sei lá, meia hora andando, 40 minutos andando. Às vezes ela tem que até pegar metrô ou ônibus, dependendo do local que ela mora. Então realmente são poucas opções, né? Agora, quem mora mais na região central, alguns bairros, vamos dizer assim, mais nobres, né? É mais comum ter CrossFit. Mesmo assim, a proporção também é muito maior de musculação. Então, essa questão de diversidade de locais para treinar faz diferença, principalmente naquela pessoa que às vezes quer chegar do trabalho e encontrar e treinar numa academia que fica a 5 minutos. Então, vai ser bem mais fácil ela achar uma academia de musculação. Outra vantagem, menor investimento. Então, assim, pessoal, vou falar uma coisa aqui que, nossa, vocês vão falar, nossa, mentira, não pode ser. A maioria de vocês não sabe disso. Tem academias de musculação a partir de R$19,90 por mês. E detalhe, a academia é boa, já vou falar o nome dela aqui. A academia é boa, tem aparelhos muito bons, inclusive da Harman, tá? É uma rede com mais de 20 academias em São Paulo, e acredito que deve ter mais ou menos umas 10 na Grande São Paulo. R$19,90 por mês, e dependendo do bairro é R$29,90. Pessoal, é o preço de, sei lá, um sanduíche com suco, um café com leite. É muito barato. Se chama Target Fit Club, o nome da academia, tá bom? Bom, vamos tirar a Target de lado e vamos falar das outras que tem um preço maravilhoso. Então, assim, tem academia de R$50, 60, ou vamos botar aí 80 de musculação. CrossFit, pessoal, geralmente a faixa de preço é na média de 130, R$150. Geralmente. Isso que tem umas que é até mais caro, tá? As mais baratas é na faixa de R$100. Então, mesmo assim, você pega as mais baratas de CrossFit R$100 e pega a Target de 19, ou vamos botar aí uma outra de 50, você vê que a de CrossFit a mais barata de CrossFit é o dobro da mais barata de musculação. Então, essa questão do investimento, para muitas pessoas, pode ser extremamente relevante, né? Então, é mais uma vantagem da musculação sobre o CrossFit.
Coordenação motora localizada. Eu havia falado anteriormente de coordenação motora global com relação ao CrossFit, só que agora é localizada. Nesse ponto, a musculação leva vantagem. Por quê? Na musculação, são movimentos específicos. Então, vamos supor, você vai fazer o supino. É esse movimento. Os seus braços estão paradinhos, o seu tronco está paradinho. É só esse movimento. Então, conforme você vai fazendo, você acaba ganhando uma coordenação motora localizada, ou seja, nos braços, nesse caso, mais rápido do que nos exercícios de CrossFit que simultaneamente, na maioria, mexe pernas e braços. Então, vou dar um exemplo agora também de uma rosca direta para bíceps. Então, é só esse movimento aqui, ó. Ainda mais fácil, né? Porque é monoarticular. Lógico, mesmo assim a pessoa vai ter que praticar bastante musculação para melhorar cada vez mais a questão da coordenação motora, né? Mas comparado com o CrossFit, a localizada ela é mais rápida. O aprendizado é mais rápido. Então, ó, é só esse movimento, ó. Eu tô em pé com os pés parados, as pernas paradas, não estou em movimento, não estou mexendo no tronco, não estou pulando, não estou saltitando. Então é só isso aqui, ó. Então, nesse ponto, é mais uma vantagem da musculação sobre o CrossFit. Menos enjoativo. Isso mesmo. No CrossFit, ó, pessoal, eu não sei dizer na média exata assim, quantos exercícios tem. Mas vamos dar um exemplo aí de que tenha 100, vamos botar aí 200 exercícios diferentes. É pouco? Não, não é pouco. Porém, pessoal, o que eu vou falar agora, vocês vão, a maioria, se surpreender. Na musculação, tem por volta de 800 exercícios diferentes. Pessoal, 800. Então, é mais fácil você enjoar fazendo CrossFit do que musculação, com relação a isso, né? Com relação à diversidade de exercícios. Então, nossa, na musculação é difícil você enjoar. Se você tem um professor bacana ou principalmente um personal trainer, ele vai estar variando os exercícios de acordo com a periodização, de acordo com o tempo que você vai executando corretamente dentro de um tempo mínimo cada exercício. Agora, lógico, os exercícios clássicos, você vai fazer ele por várias vezes no ano, você vai acabar repetindo. Você faz um tempo, para de fazer, faz outro no lugar, aí depois volta a fazer. Mas os exercícios que não são tão clássicos, você vai variando, variando. Quando você vai ver, você está 10 anos treinando musculação e nem fez todos os exercícios, né? Então, realmente, é bem mais difícil enjoar fazendo musculação comparando com o CrossFit. Força localizada, igual eu havia falado anteriormente do CrossFit, que é força global. Nesse caso, é força localizada. Por quê? Mesma coisa, você vai fazer um movimento específico, né? Não vai mover o corpo inteiro. E aí você vai cada vez mais progredindo carga, e você vai ganhando cada vez mais força localizada, né? Separada por segmentos corporais, separada por grupos musculares e vice-versa. Já no CrossFit não, você ganha bastante força, mas de forma global, né? Com movimentos simultâneos, braços, pernas, no que você agacha, você já empurra com os braços, com as pernas, joga, enfim. Então, nesse ponto, tem essa vantagem da força localizada. Outra vantagem que tem a ver com essa anterior que eu falei é a força máxima. Então, na musculação, 2, 3 vezes no ano na média, ou até mesmo 4, nós podemos fazer e devemos fazer o treino de força máxima, em que você vai executar de 1 a 5 repetições, no máximo 6. E aí, obviamente, como são poucas repetições, você vai colocar bastante carga e vai progredindo dentro do treino de força máxima. E aí, quando você for para o treino de hipertrofia, por exemplo, você já vai estar levantando uma carga maior, mesmo fazendo mais repetições comparado com o que você fazia antes, né? Então, como você fica expert em um determinado movimento com poucas repetições e bastante carga, então você ganha, você tem um progresso maior da força máxima comparado com o CrossFit. Agora, uma das principais vantagens, se não for a maior de todas, mas pessoal, vou ter bastante cuidado para falar isso, porque depende de alguns fatores.
Então é uma vantagem da musculação sobre o CrossFit, porém tem muitas ressalvas a se fazer. Então uma das vantagens maiores, ou pelo menos uma das maiores vantagens da musculação sobre o CrossFit, é que tem muito menor o risco de lesão. E eu vou explicar por quê. No CrossFit, basicamente 3 motivos, tá? No CrossFit, são movimentos mais complexos, né? Super multiarticulares, você mexe ao mesmo tempo todos os músculos, ou pelo menos a maioria, dos membros inferiores e simultaneamente com membros superiores. Lógico, não todos os exercícios do CrossFit, mas muitos deles. Então são exercícios complexos, você salta, agacha, levanta. Tem exercício que você pega a barra, você agacha, pega a barra, ergue com as pernas, joga a barra aqui, aí depois você vai e joga o braço para cima com o peso. Então, se o aluno não tiver muito bem treinado, ele tem mais chance de ter lesão. E tem movimentos que são movimentos frontais ou laterais. Então, tem a vantagem de ser mais dinâmico, mas a desvantagem é que, como tem muito mais movimentos e complexos e simultâneos do corpo inteiro, então o risco de lesão é maior. Mas, pessoal, esse não é o maior dos problemas. Sabe qual que é o maior dos problemas? Vou falar agora os outros dois. Primeiramente, os donos de academia de CrossFit. Em vez de eles contratarem, na média, de um professor para cada 5, 6 alunos, eles contratam um professor para cada 15 alunos. E aí qual é o problema nisso? O professor ele não vai conseguir dar atenção para todos e muito menos passar o mesmo treino para todos. Quer dizer, ele até vai fazer isso, mas aí vai dar ruim, que é o terceiro ponto que eu já vou explicar. Então, a culpa é dos proprietários, porque eles deveriam investir mais e contratar mais professores. Agora vamos com relação aos professores. Não todos, tá? Não todos proprietários, não todos professores. Cabe ao professor separar os grupos. Então vamos supor, se ele está sozinho na sala e tem 15 alunos, ele tem que separar os grupos. Ó, vocês 3 aqui são iniciantes, nunca fizeram CrossFit. Muitas vezes também são sedentários, nunca fizeram nenhum esporte. Eu vou passar exercícios bem mais leves, bem menos complexos, com bem menos carga, às vezes só o peso do corpo, com mais tempo de descanso e tal. Esse outro grupo aqui, já conhece CrossFit tal, já nível intermediário, já vou passar um pouco mais de dinâmica, exercício um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais de carga. Esse grupo aqui, eu vou passar, vocês já estão há 3, 4, 5 anos no CrossFit, eu vou passar exercício bem mais complexo, com bem mais movimento, com muito mais lateralidade, frontal, avanço, pula, agacha, salta, enfim. Então tem que ser separado, porque se você passar o mesmo treino para todos, os mesmos movimentos, cargas parecidas, ou mesmo que seja cargas bem diferentes, mesmo tempo de descanso, mesma intensidade, fatalmente vai dar lesão. Talvez não em 1 mês ou em 2, mas em 3 meses, 6 meses, fatalmente vai dar lesão. Então, tem que ser muito mais personalizado. Lógico, não daria para o professor dar aula para um aluno, né, de CrossFit, a não ser que fosse um personal trainer de CrossFit. Pode falar um professor da academia de CrossFit. Então ele vai ter que dar aula para no mínimo 5, 6, que aí já seria maravilhoso, mas o problema é que ele dá aula para 10, 15. E aí se tem 15 alunos, se tem 20 alunos, por exemplo, tem que ter no mínimo 2 professores, o ideal seria 3 professores. Então, pessoal, os CrossFit é um exercício maravilhoso. Se ele fosse aplicado todos esses cuidados necessários para cada aluno, ele seria muito melhor e o risco de lesão seria igual de musculação. Seria baixo, né? Porque na musculação, tudo é calculado. Por que tem menos lesão na musculação? Além de tudo isso que eu falei, na musculação você controla a postura que você vai fazer no exercício, você controla a carga que você vai executar, o movimento específico, a velocidade, que é a cadência, a amplitude adequada, se é a amplitude máxima, submáxima, ou um pouco menos, caso for iniciante. Você controla o tempo de descanso. Enfim, você controla tudo é controlado. Então o risco de lesão é bem menor. Já no CrossFit, o controle é bem maior, porque é muito mais complexo, né, os movimentos. E é muito comum
da lesão em joelhos e ombro de quem faz CrossFit, devido a alguns exercícios que acabam sendo bastante complexos. Então, pessoal, essa questão do risco de lesão tem que ser tratada com muito carinho, e eu gostaria que houvesse um maior investimento por parte dos proprietários e também uma maior expertise, né, estudo mesmo, por parte dos professores de CrossFit, para poder proporcionar um atendimento, além de mais humano, um pouco mais personalizado, né? Não 100% personalizado, que aí teria que ser um personal trainer de CrossFit, mas mais personalizado, objetivando várias questões pertinentes ao esporte, vários cuidados, né? Então é esse o recado que eu quero dar para vocês com relação ao risco de lesão, tá? Então a musculação leva vantagem com relação a isso também sobre o CrossFit. Outra vantagem é mais estética corporal comparada com o CrossFit, mas vamos lá, cuidado, vamos ter cuidado com isso. Primeiramente, estética é subjetivo, tá? Então, para algumas pessoas, um pouquinho de massa magra e definido é show de bola, para outras é um pouquinho mais de massa magra e não tão definido ou mais definido, para outras é bastante massa magra, não tão definido ou bastante definido. Então, é subjetivo. Mas falando especificamente com relação à simetria e harmonia, que faz parte da estética, a musculação leva vantagem. Por quê? Simetria é quando os lados do corpo estão com volume igual, né? Então, o ombro esquerdo com o ombro direito, o bíceps esquerdo com o bíceps direito, o peitoral esquerdo com o peitoral direito. Então, isso é simetria. Harmonia. Harmonia é, por exemplo, quando o seu antebraço está proporcional ao braço, o braço está proporcional ao seu deltoide, o seu peitoral, falando isso em termos de volume muscular, o seu peitoral está proporcional ao seu dorsal, a sua coxa, né, o seu quadríceps, está proporcional com a porção posterior de coxa, que no caso é os isquiotibiais, e assim por diante. Então, no conjunto da obra, pensando em simetria e harmonia, a musculação leva vantagem, porque eu costumo dizer que musculação é mais ou menos assim. Imagine que nós somos os pintores, né? Temos aqui os dois pincéis, e o nosso corpo é o quadro. A gente consegue desenhar linhas e formas de acordo com o que a gente quer, né? E então fica uma coisa bem mais simétrica, bem mais harmônica. E na musculação nós conseguimos corrigir tanto simetria como harmonia de uma forma mais eficaz que no CrossFit. Porque no CrossFit não tem muitos exercícios unilaterais, por exemplo. Então, você quer resolver um problema de simetria? É simples. Na musculação, você vai, ao invés de fazer rosca direta simultânea, você vai fazer alternada, né? Você vai fazer exercício, por exemplo, de peitoral, você vai fazer primeiro um lado, depois o outro. No CrossFit, geralmente os movimentos são com os dois membros, os dois braços, as duas pernas, e eles não focam muito assim essa questão da simetria. Eles não têm muito esse foco, igual a gente. E a harmonia é a mesma coisa, né? Eles não vão focar uma proporção legal entre os membros, né? Já na musculação, é igual se a gente fosse um diamante, outro exemplo. Então, imagine que nós somos o diamante bruto e nós vamos, nós mesmos, lapidando ele para ficar com a forma exata que a gente quer. E a proporção, né, a simetria, a harmonia do jeito que a gente quer. Então, nessa parte de estética, nesse contexto, a musculação leva vantagem. E para finalizar, a coisa principal de todas, a principal vantagem da musculação com relação ao CrossFit é hipertrofia muscular. Então, nós bodybuilders, o ano inteiro pensamos em hipertrofia muscular. Mesmo quando a gente faz a fase de treino de força máxima, treino de resistência, treino regenerativo, mesmo assim a gente está objetivando a hipertrofia muscular. É o nosso foco. Já no CrossFit, o foco deles é mais resistência, igual eu falei, também tem a questão da agilidade, coordenação motora, velocidade, potência. Também tem, né, a questão do volume muscular e hipertrofia. Só que o foco não é tanto voltado para isso. Já nós bodybuilders, o foco é quase que total nisso, né? Quase que total. Lógico, nós ganhamos também muito de ganhar força, né? Gostamos de resistência, mas não tem jeito, pessoal. Para a maioria de nós
o foco principal é a hipertrofia. Então, para finalizar, o que eu deixo aqui para vocês, né, como um pensamento que eu tenho, uma ideologia que eu tenho, faça o esporte que você se identifique mais, não importe qual seja. E eu não estou falando somente de musculação e crossfit. Pode ser até mesmo golfe, né? Pode ser basquete, vôlei, não importa, né? Você tem que fazer algo com que você goste, que você se identifique. E aí tem aquela identificação do meio, né? Ou seja, o local onde você está inserido, as pessoas que estão com você. Então é isso que importa. Não adianta ter essa rivalidade boba, né? Rivalidade, né? Besta. Entre um e outro, qual que é melhor. São esportes maravilhosos, cada um foca mais uma coisa ou outra, cada um tem mais um objetivo em algumas coisas do que outras, e vice-versa. Então, o mais importante de tudo é você fazer o esporte que você goste. Ou melhor, dizendo, o esporte que você ame. E caso você amar ou gostar de fazer mais um esporte, por que não? Eu, por exemplo, atualmente faço 4 esportes, né? Lógico, gosto um pouco mais de musculação e trekking, né? Mas também gosto muito dos outros e já pratiquei um total de 14 esportes na minha vida, né? Mas como o tempo ele é limitado, não dá para praticar mais que 4 esportes. Na verdade, eu pratico 2 com frequência e os outros 2 eu pratico eventualmente, né? Como por exemplo, rapel, airsoft, entre outros, que eu pratico, né, de vez em quando. Então, pessoal, faça o esporte que você ame e não ligue para a opinião. Vocês crossfiteiros, não liguem para a opinião dos bodybuilders. E vocês bodybuilders, não liguem para a opinião dos crossfiteiros, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais e mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando também, ative o sininho do YouTube, pois assim o YouTube sempre irá lhe avisar quando eu fizer vídeos novos. E aí vocês vão ficar antenados nas novidades que eu preparo aqui para todos vocês. Então já sabem, né? Vamos que vamos, vamos para cima!